vamos começar mais um estudo aqui no canal ID. E hoje eu queria abordar o assunto a respeito de uma conexão que existe entre o Êxodo e as tentações de Jesus no deserto. E esse é o tema do estudo. As conexões do Êxodo com as tentações de Jesus no deserto. O que Deus estava querendo mostrar com essas histórias? E onde elas se conectam, como elas se conectam. E o objetivo desse estudo é mostrar as conexões dessas duas histórias, com uma terceira que acontece no tempo do fim também. E eu quero mostrar também por que o Espírito de Deus conduziu Jesus para aquela situação. É uma questão curiosa, né? Da gente parar para pensar. Jesus, pleno do Espírito de Deus, tinha acabado de ser batizado e adentrou no deserto e ali ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Por que o Espírito de Deus levou Jesus para essa situação? O que Deus estava querendo dizer com isso? Para a gente entender essa história, a conexão dessa história, a gente tem que voltar no Êxodo, na saída do povo hebreu do Egito. E aí a gente vai ter que abordar esses assuntos, essa caminhada, o Êxodo pela península do Sinai. A gente tem que saber o que Deus estava mostrando ali, como Deus estava tratando com o seu povo. Então vamos lá, a saída do povo de Israel do Egito e a sua peregrinação. Sabemos desse contexto dessa história, as pragas. Deus levantou Moisés, foi lá, pediu a Ramsés, o faraó, para que liberasse o povo. E ele fez isso mais de uma vez, até que Deus jogou o seu cálice de praga sobre o Egito. E aí, antes dele liberar o povo, antes de Deus começar a jogar as pragas, a gente vai ler um texto que está lá em Êxodo 3, de 17 a 20. Pouco antes do Senhor, de Deus, começar a mandar as pragas sobre o Egito. Moisés foi lá falar com o faraó, e eu quero que vocês atentem para os dias aqui, para o tempo em que as coisas vão acontecer. Olha o que diz esse texto. Em Êxodo 3, 17 a 20 diz assim: Portanto disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Deus fala assim para Moisés: pede para ele, diz que vocês encontraram o seu Deus, e manda ele liberar vocês para o deserto no caminho de 3 dias. Ou seja, aí a gente tem um mapa aqui, queria que vocês olhassem. Eles estavam aqui em Gósen, que era a cidade onde ficavam os judeus, o povo de Israel. E em 3 dias eles estariam no deserto. O primeiro deserto que você vê aqui é Sur. E um pouquinho mais abaixo é o de Etã. Da onde eles estavam até aqui dava 3 dias. Tinha uma rota de 3 dias. Então você vê, eles já andaram bastante em 3 dias. Né? Andariam bastante em 3 dias nessa caminhada. Em 3 dias eles já estariam adentrando o deserto. Eu quero só que vocês associem o tempo. É só isso nesse texto. O tempo. 3 dias que eles demorariam. Então, após as 10 pragas de Deus sobre o Egito, né? Finalmente o faraó libera os hebreus e eles saem de Ramsés, que é o lugar, para Sucote, que é o ponto 2 aí. Vocês estão vendo o pontinho 2 aí? Então eles saem dali e vão para Sucote.
Ali eles ficam ali. Deus não leva seu povo pelo caminho dos filisteus. Você está vendo que eu fiz no meu mapa aqui, uma rota aqui em cima? O caminho dos filisteus Que é o seria caminho, aqui beirando o mar. que é o caminho mais rápido. Seria o caminho mais rápido. Mas os filisteus Entendeu? eram super Atravessaria o deserto. Entendeu? Não atravessaria o deserto, eles caminhariam aqui por cima. Só que esse caminho era mais rápido, mas era caminho de guerra, porque os filisteus eram inimigos dos hebreus. Uhum. E aí, já ao sair do deserto, uma nação formada, completamente reticente de fazer o que Moisés estava falando, já começa a ver guerra, eles iam querer voltar. E Deus tem o cuidado de não deixar eles irem por ali, por mais que fosse o caminho mais rápido. Mas Deus não faz dessa forma. Então, Deus não leva eles por ali, pelas terras dos filisteus, posto que era mais perto, mas preferiu evitar por causa das guerras. É um povo inimigo mortal dos hebreus. E assim os israelitas poderiam desejar voltar logo de cara para o Egito. O contexto dessa história eu não vou ler, está em Êxodo 13, verso 17. É o contexto de Deus dizendo que não levaria o povo hebreu pelo caminho dos filisteus. Êxodo 13, 18 a 22 é o contexto. Êxodo 13, 17 é o contexto dessa história. Eu vou ler e vou dando os contextos e vou falando onde está o contexto nos textos, tá? E vocês vão anotando, porque se ler fica uma coisa enorme, um vídeo muito longo. Então Deus não opta ir por ali, faz uma outra rota. Aí Deus faz o povo sair de Sucote, é o pontinho 2 aí, e agora tem um erro no nosso caminho do nosso mapa aí que a gente vai ter que adulterar aí no mapa. Vamos fazer como Deus está mandando fazer aqui. Eles saem de Sucote, rodeiam pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, eles não cruzam o Mar Vermelho. Você vê que Sucote é bem pertinho da entrada do mar aqui, no bico do Mar Vermelho. Eles não entram por ali, eles arrodeiam o Mar Vermelho e eles vão direto para o deserto de Etã, certo? Não é isso que está dizendo aí? Sucote é feita. Então, Sucote, eles arrodeiam pelo Mar Vermelho e não atravessam o mar ainda e acamparam no deserto de Etã. Esse contexto está em Êxodo 13, de 18 a 22. E aí você vai marcando no seu mapinha aí para você entender. Aqui, eu fiz aqui no amarelo. Eles saíram daqui e vieram para cá, 3. Tá vendo? De Sucote direto. De Sucote, eles arrodearam o mar Vermelho. Eles vieram por aqui. Isso, e vieram parar aqui. Aqui. Esse é o número 2. Esse 2 aqui não existe. Entendi. Aqueles nesse mapa, eles estão atravessando o Mar Vermelho de cara. Eles cortaram esse pedaço. Muita gente faz isso quando nas pesquisas que Então, eu fiz. esse aqui seria o 2. Esse é o 2. Deserto de Etã. Isso aí. Certo? Vejam bem. Esse caminho aqui, da onde eles estavam até aqui, já dava 3 dias. Tá certo? Daqui para cá dava 3 dias. É o caminho da rota de 3 dias. Eles adentrariam o deserto. O que eu estou querendo mostrar com isso? 3 dias. Tem lógica ficar 40 anos nesse deserto? Não. Não tem lógica nenhuma. Se no 3 eles estavam aqui, eles tinham que vir para cá, eles iam fazer isso aqui, Você está vendo que houve algum problema para ficar 40 anos. Então, 3 dias eles estavam aqui, já no deserto de Etã. Nesse contexto de Êxodo 13, de 18 a 22, nesse texto, a gente observa o cuidado de Deus com o povo. Todo o cuidado que ele tinha de fazer coluna de nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite. Por quê? O deserto à noite esfria abaixo de 0 e à noite são temperaturas acima de 40, quase 50 graus. De dia, temperatura. De dia. De noite esfria, de dia é um calor dos infernos. A coluna de nuvem era para refrigerar durante o dia e a coluna da noite era para esquentar do frio. Então, olha o cuidado de Deus, de conduzir o povo ali, ao mesmo tempo que iluminava e eles caminhavam durante a noite e ganhavam tempo na travessia. Entendeu? Então, você vê que Deus estava sempre ali no deserto, conduzindo, tratando do povo, mostrando o poder dele.
e acelerando, que o objetivo de Deus era acelerar essa caminhada. Não era que eles ficassem 40 anos ali. Certo? Tudo isso está no contexto de Êxodo 13, de 18 a 22. Aí, eles lá no deserto de Etã, Deus fala para Moisés, retrocede. Retrocede do deserto de Etã, onde vocês estão acampados, para acamparem em Pi-Hairote. Vocês estão vendo Pi-Hairote aqui? Não atravessa o Mar Vermelho não, pô. Dá a volta. Retrocede. Entendi. Entendeu? Ele retrocede. Do deserto de Etã, ele volta para Pi-Hairote. Olha só o que Deus faz. Mas Deus já está... Deus está boicotando Israel aí? Não. Até então, Israel estava serena. Sem encher o saco ainda. Deus faz isso porque ele tinha umas contas para acertar com o faraó e queria mostrar para o faraó quem era Deus, quem era o verdadeiro Deus, quem era o Senhor. Com quem o faraó estava lidando, que não deixou o povo dele sair na primeira vez que ele pediu, que ele mandou, quando Moisés falou. Aí ele falou, vou glorificar meu nome em faraó. Aí ele manda o povo voltar e estabelecer um acampamento em Pi-Hairote. Eles retrocedem, voltam a rota de 3 dias e voltam para Pi-Hairote. Aí eles acampam em Pi-Hairote entre Migdol e o Mar Vermelho. E Migdol não está escrito aí, mas é uma região que está entre o Mar Vermelho e Pi-Hairote. Esse lugar que eles ficam aí. Assim Deus queria que o faraó achasse que o povo estivesse perdido. A intenção de Deus era, ele vai achar que a gente está perdido. Eles foram para o deserto, agora eles voltaram para cá, eles estão perdidos e vão morrer no deserto. Deus queria que o faraó pensasse isso, e ao mesmo tempo Deus começou a incitar o faraó para sair de lá, se arrepender do que ele fez e ir atrás do povo. A gente sabe a história, né? Então Deus instiga o faraó a perseguir o povo de Israel com o objetivo de glorificar seu nome em cima do faraó e com isso fazer com que todos os egípcios saibam que só o Senhor é Deus. O contexto dessa história está em Êxodo 14, de 1 a 4. Todo o decorrer dessa história. Êxodo 14, de 1 a 4. E nesse momento acontece o primeiro murmúrio do povo. Primeira lamentação do povo é quando eles estão de frente para o Mar Vermelho, voltaram, que eles não são tolos, eles sabiam que eles estavam voltando. Moisés recebeu uma ordem, eles acampam em frente ao Mar Vermelho e daqui a pouco aparecem os egípcios, a tropa egípcia com o faraó liderando. Aí eles falam, para que esse Deus tirou a gente dali? A gente estava comendo, estava servindo, estava vivendo para morrer aqui? Já fez a gente andar esse tempo para a gente morrer aqui? Foi o primeiro murmúrio. Aí Moisés fala para eles, vocês fiquem na sua, de vocês, e vocês vão ver o que vai acontecer. Porque Moisés sabia o que ia acontecer. Deus já tinha falado isso para ele. Então, olha só, a gente vê que Deus faz isso tudo de propósito para glorificar o nome dele sobre o faraó e para testar a fé do povo hebreu no Deus Todo-Poderoso, no Deus que estava lidando com eles. Aí já começa, pela falta de fé, já começam a tentar a Deus. Já lançam na face de Deus que ele, para que você fez isso? Para que você fez isso com a gente? E aí começou a lamúria. O contexto dessa lamúria, dessa murmuração, está em Êxodo 14, de 11 a 14. E eles falam que preferem voltar para o Egito, preferem voltar para o faraó e para os seus deuses, preferem voltar para a escravidão, do que acreditarem naquele que os tinha tirado do Egito. Eles preferem voltar para o faraó do que crer naquele Deus que estava tirando eles dali. Depois deles já virem as 10 pragas caindo sobre o povo do Egito, já ter passado o anjo lá, o Deus ter passado no acampamento dos egípcios, tirando os primogênitos, já tinha acontecido a Páscoa, né? A passagem de Deus pelo acampamento dos egípcios lá, pela cidade, levando os primogênitos. Eles já tinham visto isso já. Já tinham visto que Deus tinha feito o coração do faraó amolecer para ele sair dali. Mesmo assim, mediante essa situação,
eles preferiam voltar para o Egito. Isso já foi a primeira contenda do povo com Deus, né? Primeiro embate, primeira coisa que já maculou o coração de Deus, machucou o coração de Deus. Mas mesmo assim, Deus abre o mar, o povo atravessa, e o Senhor acaba com o faraó e o exército dele. O contexto dessa história, que ele faz isso, está em Êxodo 14, de 15 a 31. O mar abre, ele fecha, ele faz os carros do faraó ficar defeituoso, Deus apronta com a tropa do Egito e com o faraó, até que fecha o mar e mata todo mundo. Certo? Acontecendo isso, eles atravessaram o Mar Vermelho, certo? Quando eles atravessam o Mar Vermelho, eles vão para o deserto de Sur. Vocês olhem a rota aí, vocês vão ver que o deserto de Sur é aqui em cima. Aqui, ó, deserto de Sur. Eles atravessam o mar, eles pegam uma reta e vão para o deserto de Sur. Tá vendo? Caminham 3 dias no deserto. Eles caminham 3 dias nesse deserto. Já atravessam o Mar Vermelho e caminham 3 dias nesse deserto. E não acham água. Eles não acham água. Aí começam a reclamar. A gente está com sede. A gente está com sede. Aí eles caminham, saem dali do deserto de Sur, voltam, por não acharem água, e chegaram em Mara. Certo? Só que em Mara, as águas eram amargas. Eram fontes de águas amargas. Aí o que acontece? O povo murmura de novo. Segundo murmúrio do povo. O que havemos de beber? Era melhor a gente ter ficado lá, já a gente vai morrer de sede aqui. Era preferível ter ficado no Egito. Pô, a gente anda, faz esse monte de coisa. Já tinham acabado de abrir o mar. E você traz a gente aqui para tomar água amarga, é melhor a gente morrer logo, não sei o quê. Aí Deus, Moisés vai lá, clama a Deus. Moisés joga uma árvore dentro desse lago, dessa fonte, e essa água amarga fica doce, fica potável, fica gostosa de beber. Potável. Bebível. Então, olha lá. Então Moisés chamou a Deus, clamou a Deus, aí Deus manda Moisés lançar a árvore nas águas, as águas se tornam doces. Ali Deus, com essa situação, mais uma vez, prova eles. E aí agora Deus dá um aviso, para que obedeçam seus mandamentos e guardem seus estatutos. E então o povo acalmou, escutou a Deus, continuaram caminhando. Dali de Mar eles foram para Elim, é logo abaixo. E ali haviam 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali eles acamparam. Foram lá em Mara, mataram a sede, aconteceu mais um milagre, e daí eles caminharam para Elim, Deus os conduziu para Elim, e ali tinham fontes de águas doces e palmeiras para eles relaxarem debaixo. Vocês estão vendo que mesmo eles fazendo tudo que estão fazendo, Deus está sempre conduzindo e provendo na vida deles. Mas tem uma coisa aí que a gente tem que atentar. Eles não esperam Deus prover, eles enchem o saco antes. Isso é uma coisa que irrita a Deus. E irrita muito. Porque quando Deus leva o povo para o deserto, é para provar. É para provar a dependência que eles têm do Senhor. Esse é o objetivo de levar para o deserto. Fazer com que esse povo fique completamente vulnerável e dependente do Senhor. Só que eles não esperam. Eles não se fazem dependentes, eles começam a pedir e a encher o saco antes. E aí Deus dá, porque toda hora que Deus dá, primeiro tem um clamor de Moisés. Olha só, o povo está querendo, o povo isso, o povo aquilo. Aí Deus vai lá e dá. E isso vai aborrecendo a Deus. E vai tornando a caminhada mais longínqua. Deus começa a catimbar a peregrinação deles. Começa a fazer a coisa ficar penosa. O que era para durar menos tempo, está começando a durar mais tempo. E eles vão se arrastando pelo deserto. Vão indo. E Deus vai provando. Eles não estão aprendendo, Deus está provando. Eles não aprendem, Deus está provando. O que se eles fizessem de pronto, com certeza Deus já tinha...
Vamos lá, próxima prova. Próxima prova. E eles ficam sempre na mesma prova. Então, eles estavam lá em Elim, nessa região, eles bebem a água, descansam debaixo de palmeiras, e aí murmura mais uma vez. Agora não é mais por sede, porque agora eles estão com fome. O que havemos de comer? O que a gente vai comer? E aí Deus provém o maná. Faz cair maná do céu, manda codornizes para eles, porque eles logo em seguida eles reclamam, porque a gente estava no Egito, a gente comia panela de comida de carne. Agora aqui a gente fica comendo pão o tempo todo, a gente quer comer carne. Era melhor ter ficado no Egito. Aí Deus botou um monte de codornizes para eles. Proveu, mas porque Moisés clamou e Deus mandou. Então os caras estão enchendo a paciência de Deus. E eles aqui, nesse momento, eles estão no deserto de Sim. Só tem um tempo aí do maná para as codornizes, ficaram um bom tempo comendo só do maná, onde tinha aquela coisa também de você só poder pegar aquela quantidade por dia. Isso, era um por dia. E quando chegava no final de semana, como eles não podiam trabalhar no sábado, na sexta-feira durava para o sábado. É isso aí. Então ali já começou os princípios de coisas que Deus faria nas festas. Só para ficar mais claro. Isso aí. Está tudo nesse contexto aí. Ele manda o maná, manda comer um por dia, não guardar, que no outro dia... Por que ele não mandava não guardar? Porque no dia seguinte ele ia prover de novo. O povo guardava, aí dava bolor, apodrecia. Aí Moisés falava, não é para guardar, cara, vai cair o novo no outro dia. E eles teimavam, eles ficavam o tempo todo duvidando de Deus. Acho que não. Tem mais um só. O tempo todo duvidando de Deus. Então, olha só. Mais uma vez eles falam que preferia estar no Egito comendo carne do que estar ali naquele lugar. Certo? Deus enviou as codornas lá, os codornizes. Primeiro foi os codornizes, depois foi o maná. Ao contrário. Ele primeiro envia os codornizes, depois ele envia o maná. No deserto de Sim. No deserto de Sim, eles estavam ali, já era 2 meses, 15 dias, fazia 2 meses e 15 dias que eles tinham saído do Egito. E isso está em Êxodo 16, 1b, mostrando que eles estão saindo que eles estavam saindo de Sim e indo para Refidim. Ali já tinha 2 meses, 15 dias que eles tinham saído de Ramsés, do Egito. Deus estava contando esse tempo. Olha só, uma coisa que era para durar 10, de repente 15 dias, já estavam em 2 meses. Já estavam em 2 meses. Após partirem de Elim, o povo resmungou pedindo comida. Deus enviou as codornizes e depois o maná. Isso tudo no deserto de Sim. Em Refidim, o povo fez o seu quarto murmúrio pedindo água de novo, em Refidim. E aí, nesse lugar, é que Moisés faz sair a água da rocha, que ele bate na rocha, o povo murmura e a água sai da rocha. O povo murmura contra Moisés, e aí Moisés fala, vocês estão pensando que vocês estão murmurando contra mim? Vocês estão murmurando contra Deus. Vocês estão falando contra Deus, vocês estão se levantando contra Deus. Vocês estão tentando o Deus que tirou a gente do Egito. Estou mostrando aí como esse povo era de duro coração. Em Êxodo, do capítulo 15 ao capítulo 18, conta a história do maná, conta a história da codornizes, conta a história da fenda na rocha, lá em Refidim. Tudo isso está nos capítulos, em Êxodo, capítulos 15 ao 18. É o contexto de toda essa história. Certo? De Refidim, Moisés então conduziu a Israel em direção às montanhas do sul, acampando junto ao Monte Sinai. Quando eles chegam no Egito, quando eles chegam no Monte Sinai, já é o 3º mês deles desde que eles saíram do Egito. Êxodo 19, 1 fala isso. Que já era o 3º mês que eles já tinham saído do Egito, e quando chegam no Sinai. Eles param lá no Sinai. Estão lá, estacionaram lá.
Ali o povo de Deus recebeu, nesse Monte Sinai, o povo de Deus recebeu. Agora presta atenção nisso, que tem uma grande... As pessoas confundem muito esse momento aqui. Ali o povo recebe a lei, constrói um tabernáculo, mas não é o tabernáculo que Deus mandou fazer ainda, é um tabernáculo improvisado, e oferece sacrifício. O que acontece aqui? Nesta primeira vez que Moisés sobe ao monte, ele recebe as leis, os mandamentos. Todas as leis civis e religiosas. Ele recebe. Ele escreve num livro. É o livro da aliança. Ele escreve ali nesse livro todas as coisas que Deus passou para ele nessa primeira subida dele no monte. Quando ele desce com esse livro escrito, ele arma um tabernáculo, ele asperge sangue e ali ele institui a aliança. Nesse momento, Deus manda o povo a rodear um monte e ali o povo confessa que vai obedecer e que vai servir aquele Deus. Nesse momento é o casamento de Deus com o povo de Israel. Eles casam, eles se aliançam ali. É a aliança de sangue em cima da lei, em cima daqueles mandamentos. Então, nessa primeira vez que Moisés sobe ao monte, ele recebe as leis, mandamentos, todas as leis civis e religiosas. Pra onde? Vou dizer. Todas as leis civis e religiosas. Deus casa com o povo de Israel e anuncia que seria uma nação de reis e sacerdotes. Esse é o plano de Deus. Quando ele casa com a nação, ele fala, vocês são nação santa, separada. Toda a nação. Sacerdócio real. Vocês são nação santa, exclusividade minha. Vocês são a minha esposa. Farei de vocês uma nação santa de reis e sacerdotes. É isso que ele fala. Esse era o projeto. Isso está em Êxodo 19, 5 e 6. Quando ele faz a aliança. Aí Moisés, através da aspersão de sangue sobre o livro da aliança, sela a união, o casamento do povo de Israel que jurou obediência a Deus. Isso aí é a velha aliança. Certo? Que a gente sabe hoje que é a velha aliança. Entendido? Aí, o que eu vou dizer agora, o contexto está em Êxodo dos capítulos 19 ao 24, que eu vou falar agora. Tá? Findado esse momento aqui, logo em seguida, Deus chama Moisés pela segunda vez para subir o monte. E é nesse momento que ele fica 40 dias e 40 noites sem comer o pão e sem beber água. Face a face com Deus. Aí ele manda Moisés subir com tábuas de pedra. Por quê? Porque Deus já sabia que o povo pecaria e o trairia com a idolatria. Foi o evento do bezerro de ouro. Certo? Ele sobe, fica 40 dias, 40 noites. Aí eu quero parar aqui para fazer um parênteses bem rápido. Eles atentem para 40 dias e atentem para 40 noites. Atentem para sem comer pão e sem beber água. 40 dias e 40 noites. Enquanto ele está 40 dias e 40 noites lá em cima, o povo está 40 dias e 40 noites lá embaixo. E esse 40 é o tempo em que Deus, em toda a Bíblia, ele prova o povo. Você vai ver várias passagens na Bíblia falando de 40 dias e 40 noites. É tempo de prova. Tempo de Deus mostrar e apurar o que tem dentro do coração do povo dele. E ele fez isso com esse povo. Quando ele subiu Moisés, o povo ficou lá. E não passou 40 dias, 40 noites, eles construíram um bezerro de ouro, falaram para Arão fazer aquilo, e vamos tocar o barco, pô. Esse homem ficou lá em cima, morreu, deve ter morrido. Vamos embora, vamos andar. Vamos andar, faz um Deus aí, que aquele Deus que ficava levando a gente, matou Moisés, deve ter ficado por lá mesmo com ele, a gente faz um bezerro de ouro, vamos seguir no bezerro de ouro, vamos embora, vamos continuar caminhando. Aí Deus se irrita, a ponto de querer matar tudo e falar para ele. Mas era uma prova para ver o que Moisés faria. Falou, eu vou matar todo mundo e vou a partir de você fazer uma nova nação. Aí Moisés, não, senhor, não faça assim.
O que vai pensar o povo do Egito? Tiraram o povo, esse Deus tirou o povo do Egito para matar eles dentro do deserto? Olha só como é que vai ficar para o Senhor essa história. Moisés dando conselho para ele. Mas o que Deus queria ouvir era isso. É. Deus criou uma situação para ouvir isso de Moisés. Porque a posição de Moisés era intercessor de Deus com o povo. Entre o povo, ele era o mediador do povo com Deus. Entendeu? Ele era o mediador. Então Deus estava requerendo isso dele. Foi o primeiro Jesus. Deus estava querendo isso dele. Aí ele vai e corresponde. É um tipo de Jesus. Sim. Ele corresponde. E aí Deus... Então beleza, você vai descer e você vai ver que o povo já está me traindo. Exatamente. Vocês vão descer, eu vou descer, você vai descer, você vai ver o povo já está me traindo. Aí Moisés desce com as tábuas, olha, joga a tábua no chão e quebra. Por isso que depois ele tem que subir de novo, para fazer de novo. E ali, uma nação sacerdotal, que era o plano de Deus, passa a ser uma tribo sacerdotal. Só os levitas não traíram. E aí os levitas, Deus mandou levantar a espada e matou o acampamento dos judeus todos. 3.000 morreram ali. 3.000 morreram ali na lâmina da faca, da espada. E só ficaram os que não traíram. E ali então o plano de Deus foi boicotado momentaneamente. Porque era para ser uma nação e virou apenas uma tribo. A noiva traiu, a esposa traiu o esposo. Já aconteceu a traição. A partir desse momento, Deus agora ele tem que restaurar a esposa. Tem que restaurar. Mas ele ainda está vivendo ali essa situação. Mas o plano agora passa a ser, tem que restaurar a esposa. Porque essa esposa foi reprovada. Tem que... Para o meu plano chegar até o final, eu tenho que restaurar ela. Eu não posso adulterar e ter outra. Muito embora ele tinha razão para fazer isso. Mas ele ama tanto essa esposa que ele prefere restaurá-la e perdoá-la. E isso aí entra as duas casas de Israel e todas aquelas coisas que a gente já viu. Mas vamos lá. Então, isso que eu estou dizendo aqui, eu fiz uma nota, eu vou ler. O contexto é de Êxodo, capítulo 19 a 24, a gente já falou sobre isso. Então, logo em seguida, Deus chama Moisés pela segunda vez ao monte e ele sobe lá com as tábuas de pedra, pois Deus já sabia que o povo o pecaria e o trairia com a idolatria. As leis foram parar em pedras, tipificando a dureza do coração desse povo. Aí Deus, quando Moisés sobe pela segunda vez, ele manda escrever as leis na pedra e aí ele manda confeccionar o tabernáculo, manda confeccionar os utensílios do tabernáculo do testemunho, fala das festas, fala dos holocaustos, fala das datas, dos tempos determinados. E ali eles ficam na península do Sinai por 1 ano. Eles finalizam esse ano, desde que saíram do Egito até ali, eles finalizam esse 1 ano. Nesse trajeto, com isso tudo acontecendo, eles finalizam 1 ano. Eles não ficam 1 ano, não. Eles finalizam esse ano ali. Certo? No segundo ano do Êxodo, aí agora a gente está aqui no número 9. Eles estão de Refidim, eles passaram para o Monte Sinai, que é o 10, e eles acamparam aqui nesse pedaço aqui. Eles finalizaram o primeiro ano dessa caminhada aqui, acampando nessa região aqui, no entorno do Sinai. Certo? Ali ele fez o tabernáculo, construiu o tabernáculo, cada tribo ficava para um lado. Toda a história que está em Êxodo lá a gente já conhece. Certo? Os sacrifícios eram feitos ali, os holocaustos eram feitos ali, mas as festas ainda não eram feitas ali, porque eles estavam no deserto, e as festas só poderiam começar o ciclo das festas quando eles adentrassem a terra prometida, porque no deserto não se planta e nem se colhe, certo? Nem chuva tem. Então, eles só sacrificavam ali. Então, no segundo ano do Êxodo, eles rumaram para o norte em direção ao deserto de Parã. Vocês estão vendo aí o deserto de Parã? Subiram de novo. Eles subiram para o deserto de Parã. E isso está em Números, capítulo 10, 11 e 12.
Está falando do segundo ano do Êxodo. Já estão há 2 anos aí. Olha a situação. Eu tenho certeza que por muito menos tempo eles já tinham completado toda a carreira que tinham que completar aí. Mas Deus está arrastando, fazendo eles andarem acorrentados nos próprios pecados dele, nas próprias tentações e na própria descrença que eles tinham do Deus que estava conduzindo eles. É aqui? É deserto de Parã. Não sei. Deserto de Parã. Aqui. Ah, tá. Tá em números. Isso aí está em Números 10, 11 e 12. E de lá, Deus mandou, de lá do deserto de Parã, Deus mandou que Moisés separasse 12 espias, um de cada tribo, os cabeças de cada uma das tribos, para espiarem a terra de Canaã. Certo? Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra e se reuniram com Moisés para dar o relatório. 10 dos 12 que foram, falaram mal da terra que Deus prometeu a eles como herança e descansa. Aquela terra que emana leite, mel e leite. Se lembra? Que Deus prometeu? É a terra que Deus prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó. Esses 10 dessa tribo falaram, essa terra é uma porcaria, está cheio de exército inimigo, eles vão matar a gente, não dá para ir para lá, a terra nem é essas coisas todas, é perda de tempo, não vamos fazer isso. Pô, mas era Deus que tinha prometido. Deus que mandou eles irem para lá. Os caras voltaram desdenhando de tudo. Isso aí, depois do bezerro, foi a gota d'água para Deus. Aí Deus falou assim, vamos continuar lendo. Só que 2, né? 2, aí minto, vamos lá. Eles falaram mal da terra que Deus prometeu para eles, esses 10. Que Deus prometeu dar como herança e descanso. Ficaram com medo dos inimigos que lá estavam ocupando, pela falta de fé em tudo que Deus já havia prometido para eles, os pais deles, os patriarcas. Mas somente dos 12, 2, Caleb e Josué, tiveram fé e testemunharam a favor das promessas que Deus tinha feito a respeito da terra. Tudo isso está em Números 13, de 25 a 33. É o contexto. Caleb e Josué testemunharam a favor do que aquilo que Deus falou. Ainda falou assim, acho que foi Caleb, eia, gente, vamos parar, Deus é conosco, vamos lá, a gente vai levar isso aí. Vamos, não interessa, eles falavam que os caras eram gigantes, que, que os hebreus iam parecer gafanhotos perto deles. Aí ele fala, eia, dá um tempo, cara, foi Deus que mandou a gente ir para lá, nós vamos lá, Deus é conosco, a gente vai levar todo mundo, vamos ganhar isso aí. E aí, Deus chega no limite com o povo e a sua falta de fé. E a partir desse momento, Deus deixa claro, vocês vão ficar agora 40 anos aqui. Foi daí que saiu o castigo. Ele fala, quanto tempo levou os espias para ir voltar? 40 dias. Olha aí de novo. Levou 40 dias, Deus provou o povo novamente, quando provou os 12, quando eles voltam pecando, voltam tentando a Deus. De novo. Aí Deus fala, o tempo que eles levaram para ir para voltar, que foram 40 dias, cada dia vai equivaler a 1 ano, e vocês vão ficar aqui presos 40 anos. Só que já tinham 2. Então eles ficam mais 38, certo? Totalizando os 40. Sim. Daí saiu a sentença dos 40 anos de peregrinação no deserto. Cara, certo? isso é incrível, cara. Os caras já conheciam o caminho. Eles foram e voltaram. Só Deus mesmo vai poder fazer isso. Só Deus para embaralhar a situação. Entendeu? Como é que pode? Era só o cara ir à frente, se não fosse Deus, né? Isso aí. O cara ia à frente, não. Eu conheço o caminho, a gente vai chegar lá. 40 dias e 40 noites os caras levaram para ir para voltar. Entendeu? Para ir e para voltar. Quer Pra dizer, 20 dias também. Olha, eles ficaram 40 anos. Você vê que, eu acho que em 40 dias, e eu chego numa conclusão que essa caminhada, desde a saída de Gósen, lá de Ramsés, até Canaã, isso demoraria 40 dias. Se todo mundo fizesse as coisas certinho. Obedecer, sim. Sabe onde eu chego a essa conclusão? Onde a gente vai ver a conexão com Jesus no deserto. Sim. Por isso que ele ficou 40 dias. E a gente vai ver como isso está entranhado no que aconteceu com Jesus lá. Então vamos lá. Caraca. Nós já lemos, eu já dei a referência de Números 13, 25 a 33 para vocês, não já? Já. Então Deus chega no limite dele.
com a falta de fé e os murmúrios do povo, e prolonga para 40 anos. Esse texto está em Números 14, 34. Eles já tinham 2 anos, faltavam 38. E esses 40 anos, o tempo de peregrinação de Israel no deserto, está baseado no tempo que os espias demoraram para ir a Canaã e voltar. E ainda digo mais, Deus fala assim para eles, que aquela geração ali, com exceção de Josué e Calebe, não entrariam na terra de Canaã e morreriam todos no deserto. Aquela geração incrédula e murmuradora. Esse texto está em Números 14, de 20 a 38. Deus sentencia o povo e falou: os descendentes de vocês não vão entrar na terra enquanto todos os patriarcas não morrerem. Todos os ancestrais dessa nova geração, enquanto o último não morrer, vocês vão ficar aqui o tempo que eu estou falando. Até morrer todo mundo. Quando morrer todo mundo, eu deixo a nova geração entrar. Da velha só entra Calebe e Josué. Que foram os que creram e insistiram em... Sabe de onde é as tribos deles? Eu não lembro o nome, mas você me ensinou isso na semana retrasada. Efraim e Judá. Sabe quem é Josué? Yehoshua. É o mesmo nome de Jesus. Ah, que maneiro. É quando ele entra levando, conduzindo nele Efraim e no outro Judá, entrando no descanso do Senhor. Deus dando recado do que vai acontecer. As duas casas entrando na terra prometida, no descanso, no sabá. Entendeu? Então tá tudo mensagem subliminar, Deus dando recado. Tinha que ser um efraimita e um judeu, né? Eu tô perplexo. Então aí, beleza. Eu te falei que está em Números 14, de 20 a 38. Eu não falei? Falei. Então, beleza. Então, beleza, tudo, pronto. Então, vocês guardaram o que Deus estava querendo com essa história aqui? Vocês viram que 40 anos é um absurdo para eles ficarem aqui? Claro, esse negócio eles matavam pelo menos em 40 dias. Só que, agora, aonde entra, agora que vem a parte mais mirabolante dessa história, aonde entra as tentações de Jesus no deserto, o que isso tem a ver com toda essa história, com esse contexto dessa caminhada na Península do Sinai? Alguma coisa eu já marquei. Então, se a gente for somando as ideias, a gente já deve estar, né? A galera aqui já está afiada. As reclamações, as murmurações. Pessoal aí de casa também. Reclamando. Tá todo mundo já pensando. Reclamando pela carne, aí Jesus fala lá, nem só de fome. Essa frase é texto, essa frase é primordial. Essa frase muitas pessoas leem, falam ela, mas ela é fundamental para conectar todas as histórias, todas as 3 situações. A do deserto do Êxodo, essa de Jesus e uma vindoura. Então olha só. Ainda tem a vindoura. Que conexões tem esse episódio com toda essa história do Êxodo? Nós vamos ler, e eu vou lendo e pontuando, Mateus 4, de 1 a 11. Mateus 4, de 1 a 11. E aí a gente vai vendo como tem tudo a ver essas histórias. Vamos lá. Vamos ver os pontos que essa história da tentação de Jesus no deserto se conecta com a história do Êxodo. Vamos lá. Vou lendo e vou falando. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito. O Espírito é de quem? Deus. De Deus. Então ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. A gente pode notar com isso que era um recado de Deus através de Jesus. Porque o Espírito é do Pai. É o Pai que conduziu o Filho para dentro daquela situação. Deus estava usando a Jesus para dar um recado. Certo? Porque o texto fala, ele foi levado pelo Espírito. Ele podia falar, então foi Jesus para o deserto. Ele deixou uma coisa clara. Foi pelo Espírito que ele foi para o deserto. Foi Deus que o levou. Deus estava o conduzindo para uma situação. Para mostrar coisas e dar mensagens. Trazer à tona recados que um povo foi reprovado. Certo?
A seguir foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E aí Jesus responde para ele. Jesus teve fome, ficou 40 dias e 40 noites. Apareceu aqui, ele ficou 40 dias e 40 noites e murmurou falando: pai, por que você não me mandou comida? Ele fez isso? Não. Ele ficou 40 dias e 40 noites e teve fome. Vocês leram aqui no texto ele pedindo alguma coisa? Não. Só esperou. Ele foi provado. Ele foi lá provar. O diabo foi lá para provar igual ele provou, tentar, igual ele tentou o povo no Egito. O povo no Êxodo. Tá com fome? Simples. Faz essa pedra virar pão. Olha só. O segundo ponto que eu quero notar, que eu quero que vocês prestem atenção nesse texto, é a respeito do número 40. De novo. Eu já falei e vou falar novamente. 40 está vinculado sempre a tempo de provação. Ele ficou 40 dias e 40 noites. Jesus entrou completamente dependente do Pai nessa situação. Ele estava sendo conduzido pelo Pai para dentro dessa situação, para dar recados, enviar mensagens, trazer assuntos que ficaram para trás, porque o povo foi reprovado. Agora ele está consertando, está mostrando como todas as coisas se cumpriram em Jesus. Ele está mostrando como o Pai gostaria que aquele povo do deserto fosse encontrado quando Deus olhasse para o coração deles. Era assim que eu queria encontrar vocês, que nem eu estou mostrando aqui, tá vendo? Através do meu filho, mas eu não encontrei. Era assim que eu queria. Ele está aqui 40 dias com fome. Ele podia atravessar aquele deserto inteiro até chegar a Canaã sem comer, sem beber. Vocês no terceiro dia já estavam amolando minha cabeça. Por causa de água e por causa de comida. Ele ficou 40 e não falou nada. Essas são as coisas que a gente tem que ir somando. Verdade, a palavra as conexões. Não fala que ele não bebeu. Não, ele não falou que bebeu, ele falou que ele teve fome. Só fome. Ele deve ter bebido. Então. Aí, o terceiro ponto, ele foi tentado pela comida. A gente leu. Igual no Êxodo. Ele não murmurava e responde. Como que ele responde para Satanás? Ele usa Deuteronômio 8, versículo 3. Ele usa a própria lei. A lei, que era o aio que conduzia o povo, ele usou porque era essa a palavra que Deus queria encontrar na boca do povo quando eles fossem tentados. Aí Jesus responde assim para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Guarda esse texto de Deuteronômio 8, 3, que ele fala muito. Esse versículo grita praticamente. E tem muitas coisas aqui dentro. Mas a princípio a gente só vai guardar isso aqui, que ele usa a lei para rebater o diabo. Certo? Ele usa a lei. Aí o diabo insiste. Aí agora ele incita Jesus a usar os seus poderes. Ele fala assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Isso que o diabo falou está lá em Salmo 91, verso 11. E ele, o diabo, pegou esse versículo, pinçou do meio do contexto para incitar Jesus Cristo a cometer um erro e atentar a Deus. Se você ler o Salmo 91, o contexto é exatamente o contrário do que o diabo está usando para estimular Jesus a pecar. Esse texto de Salmo 91
que ele tirou do contexto, o diabo tirou do contexto, é um texto que mostra que o Filho de Deus tem que ser dependente do Pai, crer nele, descansar nele, porque aí ele vai e não deixa ele tropeçar em alguma pedra. O Filho de Deus se colocando completamente submisso ao Pai. Aí o Pai provém sobre o Filho. Ele vai pegar o versículo, distorce para fazer o contrário. A gente vê isso muito por aí nos púlpitos de hoje, né? É exatamente assim. As pessoas pensam um versículo e mudam o contexto da história para se beneficiar. Foi o que o diabo fez contra Jesus. Só que ele estava lidando com a própria palavra. E aí Jesus vai e rebate com a lei de novo. Deuteronômio 6,16. E ele fala assim: não tentará o Senhor teu Deus. O Salmo 91,11, que eu falei aqui, vou repetir. No Salmo 91,11, o contexto desse salmo é exatamente o oposto do que ele fala. É para confiar, o Filho de Deus confiar e descansar que ele cuida do povo. Ele usa ao contrário, para estimular Jesus. Olha como o diabo é sujo. Tirou o texto do seu contexto. E aí Jesus foi e rebateu com a palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus Cristo está colocando em prática que nem de comida viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está falando toda a lei. Ele tá vivendo Deuteronômio 8,3. Ele está vivendo. É Deus falando, era assim que vocês tinham que fazer no Êxodo. 8,3 ou 8,13. O Deuteronômio que está falando. A palavra é 8,3. Eu quero que vocês guardem esse versículo, Deuteronômio 8,3, que é a palavra-chave. Aí o diabo continua. Ele vai e fala assim. A gente parou no versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele dará culto. Deuteronômio 6,13. Mais uma vez, ele joga a lei na cara do diabo. O diabo testa a ganância, oferecendo às nações em troca da idolatria. E a gente viu o povo de Israel cansando de fazer isso. E aí Jesus mais uma vez rebate com a própria palavra. Certo? Aí ele vai e repreende, o diabo sai da presença dele. Aí, sem Jesus pedir nenhuma vez nada para o Pai, vem a provisão de Deus. Vem os anjos e lhe servem. E essa comida deve ter sido muito miraculosa, porque Jesus devia estar muito debilitado. Entendeu? Para comer, porque quando a pessoa fica debilitada, ele não pediu nenhuma vez para o Pai nada. Ele passou pelas tentações, passou pelas provações, já estava completamente estagnado por causa das intempéries, porque não teve nuvem de fumaça, nem coluna de fogo para esquentar e esfriar ele nas intempéries do deserto. E ele já completamente no limite, passa aprovado por essa situação. Aí a gente vai concluir o seguinte: em Deuteronômio 8, Deus diz que fez o que fez com o povo de Israel nos 40 anos de peregrinação e foi para prová-los. Em Deuteronômio 8, fala isso. Ele diz que fez o que fez com o povo nos 40 anos de peregrinação, foi para provar o povo e para saber o que estava no seu coração. Deus fala isso em Deuteronômio 8, quando se refere ao povo de Israel, no Êxodo. Ele fala: eu vou levar eles no limite para ver o que tem dentro desse povo, o que eles sentem por mim. E ele fez isso nos 40 anos e só se frustrou com o povo. Né? Ele só se... Frustrar não é a palavra certa, porque Deus não se frustra. Mas ele se desapontou com esse povo de dura cerviz.
O texto de Deuteronômio 8, 2, 3 diz assim: Deus tinha como objetivo, desde o início da peregrinação do povo, que eles confiassem nele, lhes obedecessem às ordens e estatutos, e que ouvissem a sua voz e fossem fiéis. Quando Deus usa o texto, ao qual o próprio Jesus utiliza para repreender o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, nesse versículo tem uma revelação que aí foi aquela que eu perdi até o caminho do trabalho hoje. Ontem, aliás. Eu fui olhar no hebraico a palavra deserto. A palavra deserto no hebraico significa midbar. M-I-D-B-A-R. Midbar. E tu sabe o que significa palavra? A palavra no hebraico? Dibar. É o radical que forma o deserto. A palavra, o radical dela forma a palavra deserto. Porque deserto é midbar e palavra é dibar. Se você pegar o MI e botar no dibar, você tem deserto. Se você tirar o MI do hebraico, fica dibar, palavra. Tu sabe o que está querendo dizer isso? Que deserto e palavra é a mesma coisa, tem uma conexão. Ou seja, Deus, ao falar este texto, nos revela o propósito dele. Esse texto de Deuteronômio que eu falei aqui, que nem só de pão viverá o homem, de toda palavra que procede da boca de Deus. De todo o deserto que a pessoa precisa passar para ser tentado, para ser provado. Então a pessoa tem que passar pelo deserto. A pessoa tem que passar pela palavra. É isso aí. Deus, ao falar esse texto, nos revela o propósito dele ao introduzir o seu povo no deserto. Na verdade, o Senhor está introduzindo o seu povo na palavra em Cristo. No seu Filho. Ele está introduzindo o povo no Filho. O passar pelo deserto é estar introduzido no Filho. Vivendo da palavra que procede da boca de Deus. É assim que eles tinham que passar no deserto. O palavra. deserto é o radical da palavra. Ele introduziu o povo na palavra. A palavra é o deserto. A palavra está dentro do deserto. Entendeu? A mística, a coisa miraculosa dessa palavra. Aí entra esse grande recado de Deus em Jesus no episódio do deserto. Agora o Filho, a palavra, está entrando no deserto. A própria palavra, que é o radical que forma o deserto, está entrando no deserto. Quando Jesus entra. Lá no Êxodo, ele estava introduzindo o povo na palavra. Deu errado, os caras ficaram reprovados. Agora ele está pegando a própria palavra e está introduzindo no deserto. O radical que forma o deserto está entrando no deserto. Só que agora, quem está entrando é Jesus. O cabeça e o corpo. O corpo é a igreja. Ele se fez um. Agora, espiritualmente, esse recado de Jesus entrar no deserto é para dar o recado para eles. Agora é um povo, uma nação sacerdotal que eu conquistei no meu sangue, com o meu corpo, está entrando no deserto e vai sair aprovada. Porque não vai viver da carne nem do pão, vai viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Entende isso? Entende essa mensagem que Deus está dando quando Jesus entra no deserto? Cara, é incrível, é muito mais legal do que tu pode imaginar. Assim, do que eu estava imaginando, desculpa te cortar, mas tipo, Jesus, depois de tudo isso, sofreu aquele sacrifício, mas não seria tão completo se ele não fizesse isso. Porque ele realmente, ele foi lá para nos remir dos nossos pecados, também daquele povo que não foi aprovado. Então ele se fez também aquele povo. Ele passou por tudo aquilo também para mostrar que ele está sendo completo, ele está completando toda uma nação, porque a nação vai ser santa. E como a nação poderia ser santa se aquele percentual da nação continuasse reprovado? Então, por intermédio dele, essa nação passou a ser ele vem restaurar todas as coisas, reconquistar todas as coisas. Eu vou te dizer mais uma coisa, que é mais importante. Quantos morreram quando ele falou que Deus falou que ia ser nação sacerdotal? Quantos morreram lá? 3.000 pessoas da tribo. Quantos se convertem no Pentecostes com a pregação de Pedro? 5.000? 3.000. 3.000 também. Deus restaura por causa de Jesus. Não, 5.000 era a quantidade de pessoas que tinha, não é isso? Tá entendendo? Contava os anos mesmo. Os 3.000 perdidos no deserto foram restaurados no Pentecostes. Depois com a pregação de Pedro. Que maneiro, cara. Tá entendendo? Como é que Deus vem mostrando, vem corrigindo a história todinha? Deus vem restaurando a história todinha. Toda a besteira, a transgressão da história, Deus vem apagando e vem escrevendo de novo certinho.
Todos de em Jesus. É o seguinte, Em Jesus. Aquele povo, de uma maneira geral, tinha um caráter ruim, né? E Jesus tinha um caráter firme. O diabo procurou falhas no caráter de Jesus, não achou, não. Se você ver, quando ele manda transformar os pães transformar as pedras em pães, seria uma coisa legítima que Jesus fizesse para não morrer de fome, se não desagradasse a Deus, né? Mas aí é aquela de usar o poder em benefício próprio, né? O que se faz mais hoje é isso, né? Então você vê que... Então vamos lá. Recapitulando, Deus fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse é o versículo chave, porque tem uma revelação. Palavra e deserto, essas duas palavras elas se conectam. Deserto no hebraico significa midbar. E palavra no hebraico significa dibar. Ou seja, palavra é o radical de bar que forma o deserto. Você vê a conexão das duas coisas? Então Deus ao falar nesse texto, nos revela o propósito dele ao introduzir o seu povo no deserto. Na verdade, o Senhor está introduzindo o seu povo na palavra, em Cristo. Está introduzindo o povo no seu filho, no deserto. O objetivo de Deus era introduzir o povo na dependência do filho. E ele fez isso claro no deserto inteiro. O maná que caía do céu era o filho sustentando o povo. Ele é o pão que caiu do céu. Ele não falou isso? Eu sou o maná que caiu do céu. Jesus estava junto com o Pai coordenando essa situação. Enquanto palavra formadora e criadora de todas as coisas. O povo estava dentro dele, sendo colocado no deserto. Era isso que Deus queria forjar nesse povo. O caráter do filho. O caráter da palavra. E a palavra e o deserto, elas estão conectadas. Essa é a grande revelação desse estudo. Então, Deus estava introduzindo o povo em Cristo, na palavra, para que fossem sustentados e forjados por ele. Talvez dessa forma não ficassem 40 anos no deserto. Se eles desde o princípio tivessem se introduzido de fato na palavra e vivessem de toda a palavra que procede da boca de Deus, ao invés de pensar na comida, que foi logo de cara as coisas que eles começaram a tentar a Deus, talvez eles não ficassem 40 anos no deserto. Talvez ficassem 40 dias no deserto. Como Jesus ficou 40 dias no deserto. Aí entra esse grande recado de Deus. Em Jesus, através de Jesus. Vocês estão vendo por quê que o Espírito conduziu Jesus para o deserto? Por isso. Estava querendo mostrar alguma coisa, algum recado para o povo que ficou reprovado no Êxodo. Então, Jesus mostra como passar pela aprovação usando a palavra que procede da boca de Deus. Ele rebate a Satanás só com a lei, só com as palavras que procedem da boca de Deus. O Senhor Jesus não murmura com fome, sede, não tenta contra Deus e nem se rende à idolatria. A própria palavra, ele, foi introduzido no deserto e deu um grande recado às 12 tribos de Israel, de como Deus gostaria que eles se comportassem. Era esse coração, o coração do Filho, da palavra, que Deus queria contemplar enquanto Israel andava pelo deserto. Era isso que Deus queria ver. Jesus, ao sair do deserto, depois de 40 dias e 40 noites, ele saiu aprovado de toda sorte de tentação. Aí tem outra coisa maravilhosa. O que foi feito no deserto com o povo? A primeira aliança. Com sangue aspergido em cima do livro, que ali eles chancelaram o casamento com Deus. Não foi isso que a gente viu? Quando Jesus sai do deserto, logo em seguida, o que acontece?
dias depois. Aquela velha aliança do pai com o povo de Israel é destituída e instituída a nova com o sangue do Filho. E ali ele restaura o plano do pai e compra com seu sangue toda língua, povo e nação e constitui reis e sacerdotes. Nação sacerdotal. Aquilo que Deus prometeu lá no primeiro dia que Moisés subiu no deserto, subiu no monte, que aquela nação seria nação santa, reis e sacerdotes separados, e eles pecaram e jogaram tudo fora. Jesus passou pelo deserto e no seu sangue ele restaura essa condição e transforma em nação sacerdotal, de reis e sacerdotes. Reformulando. Agora já não é mais uma tribo sacerdotal, é uma nação sacerdotal de novo, uma nação santa. Ele restaura mais essa coisa, através da nova aliança. Restaurando o plano inicial do Pai. Ele faz das 12 tribos, Efraim e Judá, uma nação sacerdotal de reis. Judeus e gentios, uma nação sacerdotal de reis. Novamente. Vocês entenderam isso? A questão da palavra, a questão do deserto, introduzindo o povo na palavra, que é o radical que forma o deserto. Você entende a espiritualidade dessas coisas? Por isso que Deus se revela no hebraico, cara. É no hebraico que Deus revela as grandiosidades e as profundezas dos seus mistérios, dos seus grandes recados que Ele quer dar. Só que agora tem uma coisa mais legal ainda. Você se lembra que Jesus, quando ele entra no deserto pelo Espírito, ele dá o recado para uma geração que ficou atrás reprovada. Ele mostra no seu corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja, o Israel espiritual de Deus, ele passa com ele, o corpo e a cabeça, por essa tentação de 40 dias e 40 noites de deserto. Isso é um recado. Esse recado é para quem? Para o que ficou passado reprovado, que faz parte desse corpo hoje, judeus, e para o povo vindouro, judeus e gentios, Efraim e Judá. Então esse recado agora que Jesus está dando, agora ele vai ecoar para frente. Como? Ao ser levado pelo Espírito ao deserto, Jesus, o cabeça e o corpo, a noiva, são tentados e aprovados. Esse recado espiritual foi que Deus quis mostrar à noiva traidora do Êxodo e ao povo do tempo do fim. 2 recados, um para a noiva traidora e um para a noiva que vai vir, que está sendo restaurada. Nós, literalmente, no fim dos tempos, seremos levados ao deserto e seremos tentados e provados. E mais uma vez, Deuteronômio 8:3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus será cobrado do povo de Deus no deserto. Sabe onde vai ser esse deserto? Na grande tribulação. Na tribulação. Vocês querem ver uma coisa? Vamos abrir aqui Apocalipse 12. Apocalipse 12, 4-6. Vamos lá. Vamos ver então agora o recado dessa história, o contexto dessa história toda de Jesus no deserto, 40 dias e 40 noites. Vimos no passado, agora a gente vai ver para o futuro. A gente vai ver esse recado para a noiva, que já passou com ele no deserto 40 dias, 40 noites no corpo dele, mas que na literalidade também passará no tempo do fim, na tribulação. Apocalipse 12, de 4-6, diz assim, e esse texto ele é paralelo a Deuteronômio 8:3, aquele que a gente falou, nem de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vocês vão ver. Isso está tudo ligado. Apocalipse 12, de 4-6 diz assim, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, a gente sabe quem é a mulher, né? É a nação santa, o Israel espiritual de Deus. No contexto você vai ver que é. Olha o que ele faz. O dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Jesus nasceu da onde?
da nação de Israel. Ele é judeu, da tribo de Judá, israelense, israelita. Essa nação aqui, que ele está falando, ela ora é a nação de Israel, ora é a igreja. Numa frase para outra a gente já muda o entendimento. Olha só como é que a gente vai ver. Nesse momento se refere à nação de Israel. Ele fala aqui, ó, em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Isso aconteceu com Jesus? Aconteceu. Aconteceu, não aconteceu? Sim, claro. Quantas pessoas estiveram atrás dele para matar? Não vieram? Herodes não ia matar ele? Não mandou, por isso ele fugiu? Isso aconteceu na literalidade e agora tem a espiritualidade. Aí nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Jesus não está lá agora? Jesus. Então, a mulher, porém, agora a mulher ficou sem pai, ficou sem proteção. Você lembra que ele falou? Eu vou embora, mas vou mandar para vocês um consolador, estarei com vocês até a consumação dos dias. Que é o Espírito Santo. É o Espírito. Aí a mulher, porém, foge para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Agora essa mulher, agora ela é a nação, o Israel de Deus, a igreja. Agora ela vai se esconder no deserto por 1260 dias. Porque nesse momento de 1260 dias, que é 3 anos e meio, 1260 dias dá 3 anos e meio, ou 42 meses, que tudo isso está na palavra de Deus, escrito em outros textos, mas uma hora fala um tempo, metade de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, lá em Daniel fala assim. Sim. Aqui fala 1260 dias. É tudo a mesma coisa. 42 meses. É tudo a mesma coisa. É o período da tribulação. Certo? No período da tribulação, essa mulher, que é a noiva, vai se esconder no deserto. E lá Deus vai sustentar ela. Ela não vai viver do pão, mas vai viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe por quê? Porque lá em Apocalipse 13, 16 e 17, o contexto desse texto que a gente vai ler, vai acontecer o seguinte. Nesse período de 3 anos e meio, a besta vai estar reinando. O anticristo vai estar reinando. E o sistema de coisas que vai estar sendo gerando é a Babilônia. A Babilônia é o sistema político-econômico e a besta é o religioso. E para comprar e para vender tem que ter a marca deles. E os filhos de Deus não vai ter a marca. Por isso vai se esconder no deserto e vai viver de toda a palavra, não vai viver de pão, mas vai viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus vai a sustentar no deserto. Ele vai voltar a sustentar como sustentou no Êxodo. Como sustentou no Êxodo. Até porque está escrito aqui, preparado o lugar para que nela a sustentem. A sustentem. Então a provisão a sustentem. Deus vai... Olha só, a mulher não vai comprar e nem vai vender. Porque tem que ter a base, tem que ter a marca, tem que fazer parte do sistema. Os filhos de Deus não podem ter a marca. Os filhos de Deus têm a marca de Deus no fronte. Selado. A marca dos 144 mil comprados da terra como primícias, como castos. Eles não podem se contaminar com a prostituta que é a Babilônia. Por isso que eles são comprados castos, primícias, porque não se contaminaram com a prostituta, não beberam do cálice dela. E aí fica sem comer e sem beber? Não, Deus sustenta. Esse deserto é literal? É um deserto de areia? Não. O povo de Deus está espalhado por toda a terra. É um sistema de coisas que vão estar governando a terra. A Babilônia vai estar gerando escassez. E aí não vai poder viver. Não vai poder viver do pão, mas de toda a palavra que procede de Deus. Vai ter que confiar. Vai ter que viver a palavra, que é deserto. A palavra que forma o deserto, a gente vai passar isso na pele. E o mais importante, eu falei aqui para vocês guardarem que número, como sinônimo de provação. 40. Sabe o que dá 1260 dias? 1260 dias? 3 anos e meio, 42 meses. A palavra diz que essa tribulação vai ser a maior de todas e depois não haverá outra. Agora, a maior prova é essa, 42. É 40 mais 2. Essa que a noiva vai ter que passar aprovada. Por isso que Jesus deu esse recado lá. Lá para o tempo do fim. Olha o que diz aí Apocalipse 13, 16 e 17. Vou ler aqui, ó. Apocalipse 13.
a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Para comprar e vender, para poder fazer parte do sistema, vai ter que ter a marca, vai ter que estar sujeito, submisso à Babilônia e ao anticristo. Certo? Foi isso que aconteceu com o povo no deserto. Lamuriaram, reclamaram e Deus teve que prover, porque se Deus não provesse, eles iam atrás do bezerro de ouro e ia dar o jeito deles. Por isso foram reprovados. Por isso que Jesus foi para o deserto e ficou 40 dias e 40 noites. E depois ele teve fome. Quando ele teve fome, foi tentado de todas as sortes. E no final, sem pedir nada, Deus proveu. Mandou o anjo e o anjo o serviu. E no final, vai ser a mesma coisa. A mulher vai se esconder no deserto. E Deus a sustentará. E ela não vai não vai viver de pão, e sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Palavra, dentro do radical, forma deserto. Palavra é o filho. Nós vamos estar no filho. E no filho a gente vai passar pelo deserto. Como é que Deus vai sustentar a mulher? Com a palavra que sai da boca dele, com o filho. E é só assim que no final a gente entra no descanso. Na terra prometida. Que nem o povo entrou. Aprovado. Certo? Outra conexão legal é que Josué, quando ele entrou em Jericó, tocou 7 trombetas. O que vai acontecer para a gente entrar na terra? São 7. Vão soar 7 trombetas. Só que Josué é Yehoshua. E Jesus é Yeshua. Jesus e Josué é a mesma coisa. É o mesmo nome. Olha quem colocou Efraim e Judá naquele tempo. E olha quem vai colocar Efraim e Judá nesse tempo. Todas essas coisas estão atreladas. E recados são dados. Ou seja, a história só se repete, só né? muda o ângulo e o espectro das coisas. A forma como Deus conta. Amém. Certo? Você entendeu aí? Compartilha, se foi bênção para você. Deixa suas dúvidas aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.